Boa noite a todos do canal Contos Sombrios do Sobrenatural. O relato que vou contar aqui hoje é o relato do Patrick. E isso aconteceu com ele no ano de 1989. Nessa época, eu tinha meus 17 anos de idade. Não revelarei o nome da cidade onde aconteceu isso, pois não quero ter complicações. Nessa época, eu morava com o meu pai. Eu namorava uma garota que morava na mesma rua que a minha. Ela se chamava Natália e morava com seu irmão mais velho. Numa tarde de sábado, Natália veio até a minha casa e me chamou para conversar. Numa dessas conversas, Natália me falou que ela e seu irmão tinham ganhado uma casa de herança, que sua avó deixou para ela e o seu irmão. E nisso, ela me convidou para passar uns dias com ela na casa, pois a casa que ela e seu irmão moravam na mesma rua que a minha era de aluguel. Então ela se mudou junto com seu irmão mais velho para a casa que sua avó deixou. E nisso tudo eu ficaria um pouco distante dela, pois a outra cidade que ela estava morando era um pouco longe, demoraria tempo para nos vermos e namorar. Nisso eu falei com o meu pai, que iria na casa que a Natália e seu irmão mais velho estavam morando. E meu pai disse que tudo bem, que eu poderia ir, mas que eu tomasse cuidado e me comportasse. Eu disse que tudo bem. Depois de eu ter pedido ao meu pai a permissão de sair, eu logo peguei minha mochila e coloquei umas roupas e fui até a Natália, chamá-la para poder ir para a casa que ela estava morando. Logo eu e Natália fomos para o ponto de ônibus. E assim que pegamos o veículo, ficamos aguardando até chegarmos no próximo local para pegarmos o trem. E assim era só andar subindo por uma trilha, que já estaríamos na casa dela. E assim fizemos. Depois do ônibus, pegamos o trem até a estação, que ficava perto da onde Natália morava. Descemos do trem e começamos a caminhar até uma trilha alta que tinha. Chegando no fim da trilha, estávamos do lado da casa de Natália. O seu irmão mais velho nos esperava. Logo entramos na casa, pois a noite estava prestes a cair, pois o horário que saímos para vir era tarde. Na manhã de domingo, eu e o irmão mais velho de Natália, que se chamava Fábio, fomos até uma padaria, que era bem longe. Fomos de bicicleta, pois essa padaria ficava longe demais e ir a pé cansaria bastante. Eu notei que na onde eles moravam, o lugar era bem sinistro, tinha mais mato do que tudo. Eles tinham apenas dois vizinhos. Um vizinho que morava do outro lado da rua, em uma casa que parecia com um castelo. Era bem esquisito. Já o segundo vizinho morava mais para cima. Depois que chegamos da padaria, fomos tomar o café, pois o dia de domingo estava apenas começando. Depois do café, eu fui mais Natália andar por ali perto da onde era a casa dela, para conhecer mais um pouco dali. O lugar era de muito mato. Na época, como falei, eles tinham apenas dois vizinhos que moravam ali, naquele lugar estranho. Depois de um tempo rodando por ali, mas Natália, perguntei a ela sobre os dois vizinhos. O primeiro da casa do lado, que morava na casa que parecia um castelo. E Natália começou a me falar que esses vizinhos eram dois velhos que moravam ali, naquela casa, que era igual um castelo. Só que eles só ficavam em casa dia de semana. Sábado e domingo
Ele saía e só voltava na segunda. Era um casal de velhos. Eles não se comunicavam com ninguém. Já o segundo vizinho, da casa mais acima, era um rapaz que morava sozinho. Ao longo da conversa, vimos o vizinho que morava mais acima sair de sua casa. E ele veio passando perto de nós e cumprimentou. E acabou conversando com a gente um pouco. E depois ele saiu para fazer compras na cidade. Eu vi que esse rapaz era gente boa. Não aparentava ter uma feição ruim não. Quando já era por volta das 11 horas, eu e Natália fomos entrar na casa para preparar o almoço. Na hora que o almoço estava pronto, fomos almoçar e depois eu acabei indo dormir, pois sempre tiro um sono no dia de domingo, depois do almoço. Quando foi por volta das 3 horas da tarde, Natália foi me acordar para tomar o café da tarde. Tomamos o café e ficamos ali, no banco que tinha na varanda, só jogando conversas fora. Até que a tarde foi indo e logo estava caindo a noite. Na manhã de segunda-feira, eu logo levantei bem cedo, pois eu iria na padaria comprar uns pães e um pacote de pó de café, pois tinha acabado. Assim que eu estava voltando da padaria, vi o casal de velhos entrando para a casa deles. Quando olhei para aquele velho, me subiu um frio gelado na barriga e veio uma sensação estranha. Não sei dizer, mas me bateu um medo grande só de eu ter visto a feição daquele velho senhor. Logo entrei na casa e falei com Natália e seu irmão, que eu tinha acabado de ver o casal de velhos, que moravam naquela casa do outro lado da rua. Então Natália disse: faz nem um mês que eu e meu irmão estamos morando aqui e só conversamos com o vizinho que mora mais acima. Já esses vizinhos, o casal de velhos, nem fazemos mais questão de cumprimentar, pois eles nem olham na sua cara. Natália falando aquilo, acabei deixando para lá e nem entrei mais em assunto sobre esses vizinhos. Vamos preparar o café e depois de pronto, fomos tomar. Nisso, o irmão de Natália disse que iria de bicicleta até a cidade fazer as compras. Eu e Natália ficamos na casa, sozinhos. Então, sem nada para fazer, fomos jogar baralho, para nos distrairmos. Quando foi por volta das 10h50 da manhã, seu irmão voltou da cidade com as compras. E logo já fomos preparar o almoço, para podermos almoçar, pois daqui a pouco já era o horário do almoço e costumávamos almoçar bem cedo. Depois de termos almoçado, eu e Natália subimos para a laje da sua casa e ficamos ali conversando e namorando. Foi quando vimos o velho subir na trilha, onde era do lado da casa de Natália. Esse velho nem sequer olhava para a gente. E então ele chegou perto e atravessou a rua até a sua casa. O mais estranho que sua mulher o esperava com uma xícara na mão. Acho que era chá ou talvez poderia ser café, mas enfim, eu nunca tinha visto nada igual àquilo. Então eles entraram para a casa deles e fecharam as portas. Eles só deixavam apenas a janela do alto aberta. Depois de um tempo ali em cima da laje, eu e Natália resolvemos ir lá para baixo, chamar seu irmão, para jogar baralho. E fomos jogar umas partidas. Quando foi por volta das 3 horas da tarde, comecei a ouvir uns sons que vinha daquela casa que parecia um castelo que os dois velhos moravam.
E os sons foi só aumentando o volume que chegava a doer os ouvidos de tanta barulhada. Em toda a minha vida, eu nunca vi alguém gostar tanto desses tipos de sons. Não sei se era música clássica ou orquestra, ou até mesmo ópera, mas a barulhada era demais. Nisso, Natália me falou que toda segunda-feira e sexta-feira era assim, naquela casa que parecia um castelo. Eles sempre escutavam aqueles tipos de sons, bem alto e enjoativo, até às 5 horas da tarde. Parecia que eles já tinham horário próprio para escutar seus sons. Bem, quando chegou às 5 horas da tarde, eles desligaram aquele som que estava alto e tudo ficou num grande silêncio. E a tarde de segunda-feira foi indo embora. Quando chegou a noite, eu e Natália e seu irmão fomos jogar baralho até o sono vir. Como não tínhamos televisão naquela época, jogávamos baralho ou ficávamos escutando rádio. Depois de alguns minutos ali, jogando baralho, Natália disse que iria dormir, pois o sono já estava a dominando. Então, ficou eu e o irmão de Natália ali, jogando truco. E as horas foi se passando. Quando já era por volta das 11 horas, eu peguei um pouco de sono e falei com o Fábio, irmão de Natália, que eu iria para o quarto dormir. Ele logo disse: vai lá, até amanhã. E eu respondi para ele: até amanhã. Nisso tudo, depois de horas dormindo, eu acordei com os barulhos de cachorros latindo. Nisso tudo, eu olhei no relógio do quarto as horas e era 1 hora da manhã. Só que o mais estranho disso tudo, que não tinha cachorros naquele lugar, ainda mais na onde Natália estava morando. Eu me levantei e fui para a sala, onde estava a porta. Eu tomei um grande susto quando vi o Fábio, irmão de Natália, acenando para mim não fazer barulho. E ele estava com um facão nas mãos. Eu logo pensei: o que está acontecendo aqui? Foi quando os cachorros pararam de latir e ficou num total silêncio. Esse silêncio foi quebrado por um uivo bem alto. Que gelou minhas pernas. Na hora, algo lá fora começou a brigar com os cachorros. Eu nunca tinha passado por isso em toda a minha vida. Ficamos ali atrás da porta. Só ficamos ali escutando os barulhos daquela briga entre os cachorros e a outra coisa estranha que estava lá fora. Ficamos ali até que Natália acabou acordando com a barulhada que estava lá fora. E ela, vendo seu irmão com o facão na mão, perguntou: o que está acontecendo aqui? E ele logo falou que tem uma criatura estranha lá fora, brigando feio com os cachorros. Mas a gente não sabe o que é essa criatura. Depois de horas ali, assustados com aquela criatura na rua, o dia já estava amanhecendo e aquela coisa foi indo embora. E os cachorros foram sumindo ao longe atrás daquilo. Quando foi por volta das 6:30 da manhã, juntei minhas coisas e me despedi de Natália e o seu irmão. E fui logo para a minha casa, pois eu não ficaria ali mais nenhum minuto. Quando cheguei em casa, o meu pai me perguntou como foi passar uns dias na casa de Natália. E eu disse que no começo estava bom. Só que depois uma coisa ruim aconteceu. Uma criatura estranha
apareceu na rua, fazendo uns uivos altos e roncando igual um porco. E os cachorros brigavam com aquilo. É uma coisa muito estranha e bizarra. Quando eu disse tudo aquilo para o meu pai, ele logo falou que essa tal criatura era um lobisomem. Depois dessa conversa com meu pai, passou-se uns dias e Natália e seu irmão mudaram daquela casa. E depois desse ocorrido, eu me casei com Natália. E o irmão de Natália me falou que aquela criatura era o velho, pois antes deles se mudarem daquela casa, vimos esse velho com as roupas rasgadas, saindo de um mato mais abaixo de nossa casa. E ele estava sujo e com um cheiro podre. E depois ele e aquela velha foram embora da casa e nunca mais vimos eles e nem sabemos para onde eles poderiam ter ido. Mas, soube de eu ter, mas só de eu ter visto aquele velho, me arrepiei todo. E tenho certeza que esse velho era a criatura que ouvimos na madrugada. Depois disso tudo, ninguém quis entrar mais nesse assunto sobre a criatura. Então, resolvi mandar o relato para ser contado no canal. Esse foi o relato. O velho era o lobisomem. Boa noite a todos do canal Contos Sombrios do Sobrenatural.